Olá, meu amigo. Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. É bom ter esse tempo com você. Estamos falando sobre a simplicidade do Evangelho. Há muitas pessoas que eles se atrapalham na ideia, no fato, na verdade, que Deus não permitirá você entrar no céu pela sua justiça. A sua obra não adianta a tua salvação. Você não será salvo pelas coisas que você faça. A Bíblia fala isso claramente em muitos lugares, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 3:20, por isso nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Romanos 4:5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Muito lugar a Bíblia diz, a salvação é pela graça de Deus por meio da fé, não pela sua religião, sua obra. Mas sabe que a ideia do ser humano ficar revoltado com isso não é coisa nova. Pessoas ficar perplexas e dizer, mas como assim? Não pode ser tão fácil. Não. Você não vai negar ou desprezar o meu esforço, a minha sinceridade, o meu sacrifício para eu me aproximar a Deus. Há muitas pessoas que falam assim. E não somente hoje em dia. Ao longo da história humana, houve pessoas que disseram, não, mas eu quero estar bem com Deus, eu quero mostrar a Ele que eu amo Ele e eu vou fazer do meu jeito o que eu acho melhor e Ele tem que aceitar. E Deus sempre diz, não. Caim e Abel. Abel disse, é isso que o Senhor quer, é isso a maneira em que podemos aproximar-nos a Deus? Ok, aqui está o meu sacrifício. E Deus aceitou e reconheceu. Caim disse, eu vou levar do meu labor, do meu trabalho, as coisas que eu produzi, cuidei, e levou algo não conforme o padrão de Deus, e Deus disse, mas não posso aceitar, não vou aceitar. E Caim ficou chateado. Infelizmente nunca se arrependeu. Mas há outros exemplos também. Mas graças a Deus pelas pessoas que chegando no início, pensando, não, eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou ganhar. E depois, graças a Deus, eles aprenderam, se submeteram à verdade, creram na verdade, e por isso Deus os resgatou. Tem um exemplo disso, uma história incrível, na verdade, no Velho Testamento, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Se você deu uma olhada no versículo 1, encontramos a história, o início de uma história de um homem chamado Naamã. O versículo 1 diz, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Naquela época, leproso era uma doença que basicamente era sentença de morte, e uma morte horrível. Pouco a pouco, o corpo se contaminando, se corrompendo, e até depois, membros do corpo caindo, estragados. Era uma doença horrível, não somente da dor e os problemas físicos, mas também por causa da doença ser contagiosa, as pessoas tinham que ficar isoladas, afastados de tudo. Não poderia sentir aqueles braços de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos, de sei lá. Era uma doença muito triste. E este homem, mesmo que foi valente, mesmo que foi valoroso, mesmo que foi importante, mesmo que ele era um homem bem-sucedido, um grande homem nos olhos de todo mundo, na nação dele, ele tinha um problema que ele não poderia curar, que ele não poderia lutar contra e que ele não ia vencer. Depois, aparentemente numa das campanhas deles, descendo a Israel, guerreando contra Israel, eles levaram cautivo uma menina israelita que conhecia do profeta, o homem de Deus no Israel, que fazia obras grandes, milagres, que tinha o poder de Deus. E ela um dia agora, servindo na casa desse capitão de Naamã,
ali ela servindo, trabalhando e conhecendo a situação do chefe, do dono dela agora, ela comentou, bom, se ele estava em Israel, há um profeta lá, o homem de Deus, que poderia curar. Aí, isso foi comentado, passado a ele pensando, será que posso me salvar? Será que há um jeito de sair e vencer essa doença e não morrer essa morte horrível e dolorosa e todo? Eu quero saber. E ele foi ter com o rei diz, bom, vamos enviar umas coisas, eu vou comprar esse remédio, essa consulta com esse homem, eu vou comprar, vou enviar coisas, mensageiro, todo, vai para Israel, vai para o capital de Samaria. E aí vamos ver o que eles fazem. Vamos mandar eles fazer, porque senão vamos matar eles de novo, vamos cobrar eles de novo, vamos guerrear, batalhar, tudo, mas não se preocupe. E Naamã foi lá com os servos dele, com as coisas, a procedência, tudo, e apareceu diante o rei de Israel, e o rei ficando desesperado de Israel, dizendo, o que você quer que eu faça? De quem você está falando? Eu não sei nada disso. Vocês só estão procurando pretexto para se vingar contra nós novamente. Mas o profeta Eliseu, ouvindo da situação, mandou mensagem para ele dizendo, rei, pode ficar calmo. Manda ele para mim. E conduziram esse sírio para a casa de Eliseu, o profeta. Aí, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Vamos ver algumas coisas aqui, começando. Primeiramente, vemos Naamã, ele queria uma obra, algo complexa, algo difícil, algo do alto nível, por assim, para conseguir a salvação. Primeira coisa que vemos, Naamã queria precisar ganhar. Ele queria merecer algo. Como é que eu posso ficar purificado? Como vai salvar a minha vida sem fazer muitas cerimônias, sem fazer um ritual grande, sem essas coisas que sempre acompanham as obras grandes? Naamã percebeu, esse é um pedido grande, uma petição grande. Eu sei que essa é uma coisa grande, mas como você vai fazer uma coisa grande sem olhar nos meus olhos? O profeta nem saiu de casa, só mandou um servo orientar o capitão. E ele se indignou, por quê? Porque não estava acontecendo conforme as expectativas dele. Eu tenho um problema grande. Então a solução tem que ser algo grande, e forte, e fantástica, e complexa. Toda ordenada. Naamã queria o que muitos hoje em dia querem. Reconhecemos que pecado é um grande problema. E queremos que a solução fique muito complexa e de vários passos, um cerimônio que exige muito tempo, muito dinheiro, muito esforço. Nós queremos um espetáculo para conseguir resgatar a nossa alma. Naamã, vemos primeiro, ele queria precisar fazer algo para ganhar ou merecer. E a segunda coisa que vemos, ele ficou incomodado com a simplicidade da solução. Ele queria algo complexo. E ele recebeu orientação simples. Não ia ser um cerimônio, não ia ser um ritual, não ia ser o profeta saindo dizendo,
Mas você tem fé, você possa ser curada. Mostra sua fé em me dar uma oferta. Traz seu dinheiro para a igreja se você quer ser curada. Se você quer que Deus restaure o seu casamento, se Deus quer restaurar a sua saúde, se você quer que Deus salve a tua alma, o quanto dinheiro você está disposto a dar a Deus para Deus te responder? O profeta não fez isso. O homem de Deus, dinheiro, uma oferta, um sacrifício da parte dele, não entrou na conversa. Tá entendendo? Ele só mandou o servo dele, o funcionário dele, dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Pronto. Nenhum cerimônio, nenhum ritual. Não disse, bom, se você tenha muita fé, Deus pode te curar. Dá uma oferta grande, isso mostra a sua fé. Nada disso. Vai, lava-te 7 vezes. Ele se incomodou com a simplicidade da receita. E não é isso que acontece muitas vezes hoje. Não é muitas vezes que a pessoa diz, não pode ser tão fácil. Não pode ser tão simples. Que é isso? Você vai só orar? Não, olha, não há palavras mágicas. Mas no coração do ser humano, quando ele percebe que ele está separado de Deus por causa do pecado, e ele se arrepende do pecado e clama a Deus pelo perdão e salvação, Deus atende. Pastor, não pode ser tão fácil, não é tão simples, não. A Bíblia diz... O ser humano, desde o princípio, o ser humano quer acrescentar a obra e sacrifício dele à salvação que só Deus pode dar. E que vem 100% dele e não do seu esforço, não do seu merecimento, não pela sua dedicação. Boas obras não produzem a salvação. Não. As boas obras são resultado da salvação. Até depois, a fé de Naamã. Depois, o entendimento dele. Tudo depois que ele fosse curado. Tudo mudou. E vemos isso, a última coisa aqui. Primeiro, ele queria trabalhar, se esforçar para ganhar. Segundo, foi incomodado quando foi muito simples. Mas a última coisa que vemos, ele foi curado. Não pela coisa grande, complexa e o trabalho que ele queria no início. Mas quando ele, como um pequenininho, quando ele demonstrou fé, quando tinha fé, pela fé, ele foi curado. Aí, se você ler a outra parte da história, versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ó Senhor, o servo chegando a ele, ó Pai, ó Senhor, pense bem, se o profeta te pediu uma grande coisa muito difícil, você não era disposto a fazer, então, por que você não está disposto a fazer essa coisa mais simples? Sendo disposto a fazer a coisa grande e difícil, por que nós não queremos fazer a coisa simples? E ele se arrependeu da indignação dele, ele foi para o Jordão e tomou banho aqueles 7 vezes e saiu curado. A água daquele rio tinha um remédio especial? Não. O que foi? A fé daquele homem sírio. Quando ele se decidiu, soa absurdo, mas eu creio. Lá no meu país não tinha resposta. Na minha cultura não tinha resposta. Na minha religião não tinha resposta. E chegando aqui, ele disse fazer. E eu acho absurdo, mas em nenhum outro lugar houve solução. Então eu vou seguir a receita. Eu vou obedecer a receita, quem sabe? E eu não sei o que estava na mente dele, mas talvez aquele primeiro banho, ele viu e... Não mudou nada. E a segunda vez, terceira vez, quarta vez... Eu não estou vendo nada. Mas saindo da água daquela 7ª vez,
estava curada. Por quê? Porque pela ação dele, ele demonstrou a fé. E é a fé que o salvou, que o curou. E muitas vezes, hoje em dia, as pessoas querem trazer a Deus um carrinho cheio de coisas. Senhor, estou disposto a te dar dinheiro. Eu estou disposto a fazer isso. Estou disposto a te dar X horas no ministério para depois o Senhor me deixar entrar na tua presença. E Deus diz, eu não preciso das tuas coisas. Nós não vamos negociar sobre a tua alma. Eu já comprei. Jesus derramou o santo, puro sangue dele. Ele sofreu a nossa penalidade. Agora, quem quiser se arrependendo do nosso caminho, da nossa suficiência, da nossa esforço e resposta, da nossa justiça, e chegando até Deus e clamando a Ele, Senhor, me perdoe, me salva. Eu creio em Ti, eu Te aceito como meu Salvador, como minha única esperança. É pela Tua graça que eu posso ser perdoado e salvo, não pela minha obra religiosa. Chegando àquele momento honesto com Deus e crendo, somos curados do pecado. Como assim? Não estamos mais debaixo da condenação eterna do pecado. Somos justificados, juridicamente falando, nos olhos de Deus, somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E por meio de fé, aproveitamos da graça e misericórdia de Deus. Às vezes somos como Naamã. Mas eu estou disposto a fazer isso, eu estou fazendo isso, toda semana, todo dia. E agora você está me dizendo que não ajuda nada? Que isso? Mas, meu amigo, se você estava disposto a frequentar a igreja X dias da semana, se você estava disposto a dar o seu dízimo e oferta, se você estava disposto a guardar o sábado, se você estava disposto a ajudar o seu próximo em esperança de talvez conseguir, se você estava disposto a fazer qualquer coisa para ter esperança de talvez conseguir a tua salvação, por que você não estaria disposta a crer e clamar a Ele, pedindo a Ele pelo perdão e a salvação? Por quê? Não faz sentido estar disposto a gastar sua vida inteira em busca de um talvez, quando Deus dá garantia e salvação imediata para quem crê. A saber, Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você está disposto a fazer tanta coisa, por que você não está disposto a fazer a única coisa que realmente é necessário para ser salvo? Vemos com Naamã que ele foi curado gratuitamente pela fé. E você e eu, hoje, até hoje, a receita de Deus é a mesma. Ele nos cura da consequência do pecado, gratuitamente, pela fé. Crê nele. Confessa teu pecado a Ele e aceita Cristo como Salvador pessoal, confiando nele e não na sua obra, não nas coisas que você faça para te perdoar e salvar. Qualquer pergunta ou dúvida, entre em contato conosco. Temos mais informação, temos vídeos que explicam passo por passo a única coisa necessária para ser salvo. Entre em contato conosco e pede mais informação. Somos dispostos a marcar uma visita se for necessário, mas não fica ali indignados como Naamã, pensando, mas eu estava disposto a fazer. Pois então, por que não está disposto a fazer a coisa simples? Deus os abençoe. Amamos a vocês. Até a próxima.